Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa e estou aqui com você para te convidar para iniciar um módulo de resolução de questões sobre legislação orgânica do Ministério Público da União, ok? A famosa LOMPO, a legislação específica cobrada no concurso para cargo público no Ministério Público da União. É preciso, lógico, sempre digo para todos os meus amados alunos, que você tenha pelo menos realizado uma leitura da legislação, da matéria. Nós temos um módulo de teoria sobre legislação orgânica do Ministério Público da União. E aí, depois de realizar essa leitura, esse estudo da matéria, aí sim vai resolver questões. Lógico que a minha abordagem aqui não é só para dizer se está certo ou se está errado a afirmativa apresentada na questão. Vamos, muito mais que resolver a questão, vamos analisar ali o instituto apresentado, ok? Então, um módulo de questões com a Claudete Pessoa, na realidade, é um módulo de revisão da matéria através da resolução de questões. Porque dizer se está certo ou se está errado era só fornecer as questões com gabarito no final, ok? Não é esse o meu objetivo. O objetivo é, primeiro, mostrar qual é a possível abordagem do examinador numa questão, e aí vamos apresentar aqui várias questões de prova. Algumas questões de prova eu adaptei para o estilo CESP, porque a sua prova é no estilo certo e errado, não é de múltipla escolha, ok? Então vamos apresentar a possível abordagem do examinador sobre o tema, legislação orgânica do Ministério Público da União, e também vamos fazer a análise do Instituto e principalmente para que você comece a treinar a sua percepção, o seu raciocínio para resolver a questão, ok? Porque ficar só na decoreba não é suficiente. Melhor que a decoreba é entender a matéria. Entendendo o instituto, entendendo a matéria, qualquer questão que lhe for apresentada, você vai raciocinar o instituto e resolver. Melhor, não? É assim. É bem melhor entender que simplesmente ficar na decoreba pura e simples, porque às vezes a tua memória falha. E principalmente, ao entender o instituto, você assimila e guarda essa informação por um bom tempo. Ministério Público aqui é Ministério Público da União, mas o tema, a organização do Ministério Público é muito semelhante. Então, a partir do momento que você entende o Ministério Público da União, você também vai estar assim no 70%, 80% aí já com o conteúdo para encarar um concurso público de Ministério Público dos Estados. Então, lá na frente, vem o edital aí no concurso do Ministério Público do Estado, você não vai estranhar a legislação orgânica do Estado. Cada um tem o seu, né? Cada Estado tem o seu Ministério Público, com organização própria, com lei própria. Só que a base é constitucional, a base é a mesma. Então, muitas semelhanças existem entre a organização do Ministério Público da União e a organização do Ministério Público dos Estados. Bom, você já sabe, no meu site www.claudetepessoa.com.br, além desse curso, você vai encontrar o curso de teoria de legislação orgânica do MPU, além de outros cursos, e também você vai encontrar várias dicas em vídeos voltados para o seu concurso, ok? Lá também apresento legislação e é um canal de bate-papo. Tá? Depois da explicação, você usou todo o recurso do online. O bom do professor online, né, é que você tem uma aula particular, onde você pode congelar o professor, fazer a leitura da questão, depois seguir na explicação do professor, retroceder, o professor fala de novo toda a matéria, só voltar aí. Então use
todos os mecanismos, todas as possibilidades de uma aula online, ok? A aula online é a realidade, é um instrumento excelente se você tem disciplina, ok? E se você sabe usar os recursos de um professor online, de uma aula online. No meu site também você encontra o contato direto. Nesse contato direto você fala comigo, ok? Você manda a sua dúvida, a gente trava ali uma conversa, ok? Então lá no contato direto, não conseguiu entender a matéria, qualquer probleminha, qualquer coisa que você queira falar comigo, vai lá, claudetepessoa.com.br, lá no contato direto e a gente se fala, a gente se encontra. Também tem a minha página e meu perfil no Facebook, também é um outro caminho onde a gente se encontra, ok? Bom, já marcamos aí vários encontros, vamos só iniciar com esse módulo, mas vamos ter aí vários encontros nessa resolução de questões. A prova está próxima, a prova está chegando, é preciso manter a calma. Isso mesmo, manter a calma, manter a disciplina, estudar com qualidade, ok? Principalmente, quanto mais próximo da prova, quando estiver na semana da prova, tá na hora de começar a descansar. No dia da prova não adianta ir todo estressado, sem dormir, porque isso aí, em vez de ajudar, só vai te atrapalhar. Vamos com calma, vamos resolver as questões, vou explicar os institutos, lógico, voltado para a resolução de questão. Para o instituto, para a análise do instituto como um todo, de uma forma pedagógica, aí existe um módulo de teoria que você encontra lá no meu site. Combinado assim? Podemos começar? Então, olha só, esse módulo é um módulo de questões com base na Lei Complementar 75 de 1993, que é exatamente a LOMPO, a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Lógico que essa lei ela tem uma base constitucional. Então você já sabe, os artigos constitucionais do capítulo do Ministério Público precisam também ser analisados, precisam ser levados em consideração. Ok? Que vai do 127, artigo 127, ao artigo 130A. Bom, estão sabendo aí qual é a nossa abordagem? Vamos começar? Vamos resolver a primeira questão. A maioria é questões de prova, de vez em quando eu trago umas questões elaboradas por mim para te treinar. O objetivo é treinamento, ok? Vamos lá. Olha só, a primeira questão é uma questão de técnico. Acerca da autonomia, da estrutura e o funcionamento do Ministério Público da União, julgue. 1. A estrutura completa do Ministério Público da União é constituída por Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Certo ou errado? É errado, né? Olha só. O Ministério Público da União, a estrutura dele completa? Não, completa está errado. Está correto afirmar que o Ministério Público Federal e do DF realmente integram a estrutura do Ministério Público da União. Entretanto, além desses dois ramos, também existe o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público da União tem uma estrutura onde apresenta 4 ramos, ok? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, do Trabalho e do Distrito Federal e Território. Então, são 4 ramos. O erro está na afirmativa que esta é a estrutura completa. Completa não é. Lembrando que o Ministério Público Federal foi a base, né? Foi criado primeiro, foi todo estruturado e depois foram criando os demais ramos, tendo, né, essa base inicial e fazendo aí as devidas adequações. Sempre faço a seguinte sugestão: estude com afinco, com bastante cuidado o Ministério Público Federal, que depois você vai entender os demais ramos, ok? O Ministério Público Federal é apenas um dos ramos. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral
Posso dizer assim? Até pode, mas não é um ramo, é apenas uma função assumida aí pelo Ministério Público Federal, ok? Então, está errada essa afirmativa, uma questão relativamente fácil, porque a estrutura completa está faltando aí. Está faltando 2 ramos. Próxima questão, vamos ver? Então, olha lá, mais uma questão. Questão agora de analista, também de 2010. Com relação aos procuradores gerais, julgue o próximo item. O presidente da República, no uso de suas atribuições de chefe de Estado, nomeia o Procurador-Geral de Justiça nos Estados, o Procurador-Geral Militar e o Procurador-Geral do Trabalho. Certo ou errado? Opa, olha lá, presidente da República, no uso de suas atribuições de chefe do Estado, vai nomear algum procurador-geral? Vai nomear, mas não é o Procurador-Geral de Justiça nos Estados. Por quê? O Procurador-Geral de Justiça nos Estados é até nomeado por um chefe de Estado, mas quem é ele? É o governador, ok? Então não é o presidente da República, está errada essa afirmativa. Também não é o presidente da República que vai nomear o chefe do MP militar e nem o chefe do MP do trabalho. Porque ali, quem tem competência para realizar a nomeação das chefias, tanto em um quanto em outro, é o PGR, o Procurador-Geral da República. Agora, estaria correta a afirmativa se estivéssemos falando o seguinte, olha, o presidente da República, na qualidade de, no uso de suas atribuições de chefe do Estado, nomeará o Procurador-Geral da República, ok? Então, realmente, o presidente da República nomeia o Procurador-Geral da República e ele também vai nomear o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, certo? Ok? Então, olha lá, arrumando, organizando o pensamento. O chefe do MPU é o PGR. Ele é nomeado pelo presidente da República, ok? E aí, uma vez chefe do MPU, ele é chefe nato do MPF, do MP Federal. Nomeado, lógico, já falei, pelo presidente da República, desde que aprovado pela maioria, aprovada a sua escolha, pela maioria absoluta do Senado. O PGR, uma vez nomeado PGR pelo presidente da República, a competência agora é do PGR nomear o chefe de 2 ramos. Quais são os ramos? Trabalho e militar, ok? Então, o colégio de cada ramo vai fazer uma lista tríplice e vai enviar para o PGR e o PGR vai escolher o chefe. Então, o PGR é que escolhe o chefe do ramo, Ministério Público Militar e do Ministério Público do Trabalho. O ramo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também tem um chefe. Apesar de integrar a estrutura do Ministério Público da União, muito se assemelha a sua estrutura e várias regras lá no Ministério Público do Distrito Federal e Território ao Estado. Só que ele não perde a característica de integrar o Ministério Público da União, ok? Então, apesar do Distrito Federal ter um chefe do Poder Executivo, o governador do DF, o chefe do Ministério Público do DF é nomeado pelo presidente da República. Exatamente por quê? Porque é um ramo do Ministério Público da União. Entendeu? Certo? Então, o presidente da República nomeia o PGR, que vai ser chefe do MPU e naturalmente o chefe do MPF, e vai nomear também o chefe do MP do DF, tendo em vista que se trata de um ramo do MPU. Agora, o chefe do MP dos estados tem que saber para essa prova sim, porque isso é uma regra constitucional. Vai ser nomeado pelo chefe do executivo dos estados, ok? Porque o MP dos estados tem autonomia própria, organização própria, que você não encontra na lei do MPU. Entendido? Combinado assim? Então vamos lá. Então a afirmativa está errada, uma questão
de analista administrativo de 2010. Mais uma questão, vamos ver lá. Uma questão para procurador do trabalho que eu fiz uma adaptação. A respeito do Ministério Público na Constituição da República, leia e analise. São instrumentos de atuação do Ministério Público expressamente previstos na Constituição da República a ação penal pública, a ação civil pública, o inquérito civil, ok? Público, inquérito civil público, a ação de inconstitucionalidade, a expedição de notificação nos procedimentos administrativos de sua competência para a requisição de informações e documentos na forma da lei complementar respectiva, a requisição de diligências e instauração de inquérito policial, indicando aí os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Eu sei, é extensa a questão, né? Cansativa, mas não é difícil. Qual é o núcleo dessa questão? São instrumentos de atuação. Instrumentos de atuação. A Lei Complementar 75, a LOMPO, ela divide as funções institucionais dos instrumentos de atuação. Função institucional é aquela missão do Ministério Público. Qual é a missão do Ministério Público? Zelar pelos interesses da sociedade, zelar pelo ordenamento jurídico, zelar pelo regime democrático, pelos interesses, pela defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, etc. Zelar pela causa indígena, pelos interesses dos incapazes, dos idosos. Percebeu? Então, são funções... São missões que o Constituinte deu ao Ministério Público, que no final das contas, o que disse? Resumidamente o Constituinte, Ministério Público, você é uma função essencial à jurisdição, ao lado da advocacia pública, ao lado da advocacia e da defensoria pública, e a sua missão é diferente dos demais. A sua missão, Ministério Público, é zelar pelo interesse da sociedade. Aí, esse é o núcleo da missão do MP e ele começou a esmiuçar, a detalhar. E você vai zelar pelos interesses dos incapazes, pelo ordenamento jurídico, e assim foi, né? Pelo regime democrático, pelos interesses sociais, individuais indisponíveis, etc, etc, etc. Ok? É a função essencial à jurisdição, ao lado da advocacia pública, só que a advocacia pública ela tem uma missão, zelar pelos interesses da entidade pública, da pessoa jurídica de direito público. A advocacia e a defensoria pública tem uma outra missão, vai zelar, eles são instituições que vão zelar pelo interesse do cidadão. O cidadão foi prejudicado, ele vai lá e busca um advogado para tutelar, buscar a tutela dos seus direitos, ok? Isso se ele tiver condições de arcar com as custas, com os honorários advocatícios. Se ele não tem essas condições, né, financeiras para arcar sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família, o que ele faz? Ele tem a defensoria pública para procurar. Aí ele procura a defensoria pública por conta dessa prestação de auxílio, né, de assistência judiciária gratuita que o Estado oferece. Ok? Então, cada um com uma missão. Missão do Ministério Público, zelar pelos interesses da sociedade. Tudo bem, lindo, maravilhoso. Mas como que o MP vai fazer isso? Porque senão fica muito abstrato, fica só no vamos fazer, tá? Vamos fazer? Como? Aí vem os instrumentos de atuação, ok? Como que você vai buscar a tutela? Como que você vai zelar pelos interesses da sociedade? São chamados instrumentos de atuação. E existem vários. Aqui nós temos vários instrumentos. Temos aqui exemplos de instrumentos de atuação. Ação penal pública. Aqui, na grande maioria, nós temos aqui direitos individuais indisponíveis. É a vítima de um homicídio que vai, né? É o Ministério Público que vai buscar a tutela por um direito que foi lesado, é um direito indisponível. A ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, ok? Aqueles que merecem uma proteção coletiva também pode ser na busca da proteção dos interesses individuais disponíveis
homogêneos. Que mais? O inquérito civil, que é o procedimento administrativo, que vai buscar elementos de convicção para dar início à ação civil pública. A ação de inconstitucionalidade, que vai buscar, que vai reivindicar o zelo pela harmonia do nosso ordenamento jurídico, a expedição de notificações dos procedimentos administrativos de sua competência para requisição de informação e documento, tudo isso na busca de colheita de elementos de convicção, de provas para ações administrativas e judiciais, requisição de diligências e inquérito policial, instauração de inquérito policial. Aqui nós temos uma polêmica porque o Ministério Público, ele não pode instaurar e nem conduzir o inquérito policial, ok? Ele pode fazer isso por inquérito civil, por inquérito policial não, ok? Porque isso é majoritário, entendimento majoritário de que o Ministério Público não pode nem instaurar e nem conduzir o inquérito policial. Por quê? Porque é de competência da autoridade policial, do delegado. O que ele vai fazer? Requisitar diligências, e aí a instauração do inquérito policial retoma a requisição. Requisitar, instauração de inquérito policial, ok? Requisitar, não pode instaurar. Cuidado, não quer dizer que ele não pode investigar. O Ministério Público pode investigar? Sim, o Ministério Público pode investigar e deve investigar, mas só não vai fazê-lo através da instauração própria e condução própria do inquérito policial, ok? Ele pode fazer através de quê? Olha lá, procedimentos administrativos de sua competência. Perfeito, ele pode investigar por esse caminho. No inquérito policial ele faz o quê? Requisita a instauração e a condução de diligências, isso ao delegado. Então essa afirmativa está perfeita, joinha, ok? Está adequada. Tem alguns instrumentos de atuação que são de legitimidade exclusiva, privativa do Ministério Público. Exemplo, nós temos aqui somente dois, que são de atribuições privativas do Ministério Público, que é isso, a ação penal pública. A ação penal pública ela é privativa do Ministério Público, ok? Lógico, na sua inércia, o membro do Ministério Público não fez nada. Aí, após um prazo, 6 meses, né, após o decurso de um prazo, é possível o ofendido ou seu representante iniciar uma ação privada subsidiária da pública. Mas perceba, essa possibilidade não retira a característica que a ação penal pública é privativa do Ministério Público, ok? Já o inquérito civil, ele também é de legitimidade privativa do Ministério Público, é diferente do inquérito policial. Enquanto eu digo, né, resumidamente, que o inquérito policial é proibido ao Ministério Público, o inquérito civil é privativo do Ministério Público. E o inquérito policial, qual é o objetivo dele? Buscar elementos de convicção para a ação penal pública. Essa é a regra, existe exceção, mas essa é a regra. E aí, o inquérito policial é proibido ao MP, enquanto condução própria, ok? E a ação penal pública, ela é privativa. Aí vamos para o âmbito civil. O inquérito civil, ele é privativo do MP, enquanto que a ação civil pública, porque o inquérito civil colhe elementos de convicção para fazer o quê? Para iniciar a ação civil pública, certo? E aí, a ação civil pública, a legitimidade do MP é o quê? Concorrente, não é privativa, certo? Ok? Então, esses são os instrumentos, alguns dos instrumentos mais importantes estão aqui nessa afirmativa, instrumentos de atuação do Ministério Público. Tranquilo? Vamos para mais uma questão, mais uma afirmativa. Olha só também o concurso de procurador do trabalho. Leia com atenção. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, composto pelo Procurador-Geral da República, que o preside,
pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Território, ok? Então, lá, o Conselho de Assessoramento Superior do MP é composto pelo PGR, pelo vice-PGR, pelo chefe do trabalho, pelo chefe do militar, do MP, né, do militar, e pelo chefe do MP do DF. Certo ou errado? Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. Cuidado com essa palavra, conselho, porque existem vários conselhos. Existe o Conselho Nacional, existe o Conselho de Assessoramento Superior do MPU, e aí cada ramo tem o seu próprio conselho. Então tem o Conselho Superior do MP Federal, Conselho Superior do MP do Trabalho, Conselho Superior do MP Militar, Conselho Superior do MP do DF, ok? Então nós temos aí vários conselhos. Só que aqui nós temos um Conselho de Assessoramento do MPU. E aí, se ele integra o MPU e não integra um ramo especificamente, qual o objetivo desse órgão? Manter a harmonia, manter a unidade do Ministério Público da União, porque cada ramo tem a sua estrutura, tem a sua autonomia, tanto em cada ramo tem o seu chefe, ok? Para manter a harmonia, a unidade, tem um conselho, existe um órgão que vai tratar de interesses gerais. E esse órgão nada mais adequado que seja integrado pela cúpula. Fácil. O PGR é o chefe do MPU e chefe do MP federal. Lógico que ele, né, que acumula várias atribuições, eu digo que ele é mega supersônico, né, faz um monte de coisa. Ele vai ser o presidente do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. O vice também é membro e o chefe dos demais ramos. Então essa afirmativa está correta, perfeita, adequada, ok? Então todos os membros, olha lá, preste atenção nisso. Posso afirmar que todos os membros do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União são natos, ok? Todos eles são membros natos, certo? Bom, então o Conselho de Assessoramento Superior do MPU você não vai encontrar lá no rol dos ramos, órgãos do MP Federal, órgão do MP do Trabalho, não. Você vai encontrar lá como órgão do MPU, não existe essa lista, né? Tem o chefe do MPU, tem o Conselho de Assessoramento do MPU. Entendido? Mais uma questão? Olha lá, vamos para a próxima questão. Questão número 5. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros. Olha lá, reuniões daquele mesmo órgão, do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. O presidente não é o PGR? Sim, é o PGR. Então ele vai convocá-la? Sim. Agora, os demais membros podem solicitá-las? Perfeito. Então, a afirmativa está correta, adequada. Ok? Conselho de Assessoramento Superior do MPU é um órgão do MPU, não é de nenhum dos ramos, ok? Não é como o Conselho Nacional, que integra a estrutura nacional do MP, não. Ele é um órgão do MPU, assim como a Secretaria Geral, né, é um órgão do MPU. Você vai fazer concurso para o MPU e você não vai fazer concurso para um ramo, ok? Os membros do MPU é que fazem concurso para aquele ramo especificamente, mas os servidores não, eles fazem concurso para o MPU. Entendido? Mais uma questão, vamos ver? Olha lá a próxima afirmativa. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar, dentre outras matérias, sobre a organização e o funcionamento da Diretoria Geral e dos serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Mais uma vez você percebe o quê? O interesse geral da instituição.
Eu falei para você, olha, diretoria geral, secretaria, são órgãos do Ministério Público da União, não é especificamente de um ramo, ok? Então, muito cuidado com isso. O Ministério Público da União, ele é integrado por 4 ramos, ok? Cada ramo tem a sua própria estrutura, você encontra lá. São órgãos do MP Federal, são órgãos do MP do Trabalho, etc. Agora, o próprio MPU, ele tem uma estrutura pequena, mas tem. Tem o seu chefe, o MPU, ok? Estou falando do ramo. Tem o seu chefe, que é o PGR, existe o Conselho de Assessoramento Superior, existe também a Diretoria Geral e a Secretaria, ok? São órgãos do MPU. Tá perfeita essa afirmativa? Adequada, ok. Sempre lembrando que esse Conselho de Assessoramento Superior do MPU não se confunde nem com um conselho superior de cada ramo e muito menos, né, se confunde com o Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Certo? Esse Conselho de Assessoramento tem pouca competência elencada na legislação, na lei complementar. O importante é você saber que esse órgão, ele trata de interesse geral da instituição, geral de interesses gerais do Ministério Público da União. Entendido? Sem confundir? Não, né? Chegou o Conselho de Assessoramento Superior do MPU lá na sua prova, você vai gabaritar, ok? Bom, vou parar por aqui e a gente continua aí com mais vários vídeos, várias questões, várias resoluções. Te encontro no próximo vídeo, sempre lembrando, vai lá no meu site, claudetepessoa.com.br para maiores informações, ok? Entendido? Até daqui a pouquinho.